Metafísica filosofia primeira Aristóteles era um adepto convicto da metafísica que ele chamava de filosofia primeira é que sob muitos aspectos pode ser considerada o alicerce de todas as filosofias. A metafísica se concentra na natureza e na existência dos erefas perguntas profundas e complexas em relação a Deus. Nossa existência se existe um mundo fora de nossa mente e sobre o que é a realidade. Originalmente Aristóteles dividiu a metafísica em 3 ramos que são usados até hoje: ontologia, o estudo da existência e do ser incluindo entidades mentais e físicas e o estudo da mudança. 2. Ciência universal, o estudo da lógica e da razão considerados os primeiros princípios. 3. Teologia natural, o estudo de Deus, da religião, da espiritualidade e da criação. A existência existe na metafísica. A existência é definida como um estado contínuo do ser. A existência existe é o famoso axioma resultante da metafísica. É simplesmente a afirmação de que existe algo em vez de nada. A raiz de todo pensamento de uma pessoa é a noção de que ela está consciente de algo, o que é prova de que algo tem de existir. Assim, se algo tem de existir, isso deve significar que a existência tem de existir. A existência é necessária e exigida para que haja qualquer tipo de conhecimento. Quando alguém nega a existência de algo, ele está dizendo que algo não existe. No entanto, até mesmo o ato de negar só é possível se a existência existir. Para que qualquer coisa exista é preciso que tenha uma identidade. Tudo o que existe existe enquanto algo, pois de outra forma isso seria nada e não existiria. Para que alguém tenha um pensamento em relação a algo, ele tem de estar consciente. Dessa maneira, de acordo com René Descartes, a consciência tem de existir porque uma pessoa não pode negar a existência da mente enquanto a usa para fazer essa negação. O axioma de Descartes, porém, estava incorreto. Porque ele acreditava que uma pessoa tem a habilidade de estar consciente em que haja algo pelo qual estar consciente. No entanto, não é esse o caso. A consciência é justamente a faculdade de perceber o que existe. Estar consciente significa que alguém percebe algo, então para funcionar, a consciência requer que haja algo exterior a si mesmo. Assim, a consciência não somente requer a existência, é também dependente dela. Portanto, o axioma da consciência de Descartes, ter consciência de que está consciente, não é válido, pois estar consciente exige a existência de algo externo. Objetos e propriedades. Na metafísica, os filósofos tentam entender a natureza dos objetos e as suas propriedades. De acordo com essa teoria, o mundo é feito de coisas conhecidas como objetos ou particulares que podem ser tanto físicos quanto abstratos. Esses particulares compartilham determinadas qualidades ou atributos uns com os outros, e os filósofos se referem a esses pontos comuns como os universais ou propriedades. Quando os filósofos tentam explicar que as propriedades podem existir em mais de um lugar simultaneamente, eles se deparam com o que é chamado de o problema dos universais. Por exemplo, uma maçã vermelha e um carro vermelho podem existir simultaneamente, portanto, existe um tipo de propriedade que seja a vermelhidão. Se a vermelhidão realmente existe, o que é ela? As diferentes escolas de pensamento respondem a essa questão de sua própria maneira. De acordo com o realismo platônico, a vermelhidão realmente existe, mas existe fora do espaço-tempo. De acordo com formas mais moderadas de realismo, a vermelhidão existe dentro do espaço-tempo. De acordo com o nominalismo, os universais como a vermelhidão não existem independentemente, eles existem apenas enquanto nomes. Essas ideias sobre existência e as propriedades conduzem a um dos mais importantes aspectos da metafísica, a identidade. Identidade. Na metafísica, a identidade é definida como tudo aquilo que torna uma entidade reconhecível. Todas as entidades têm características específicas e qualidades, o que possibilita que sejam definidas e diferenciadas umas das outras. Como Aristóteles afirmou em sua lei da identidade, para existir uma entidade tem de ter uma identidade particular.
Ao discutir o que é a identidade de uma entidade surgem dois conceitos muito importantes: mudança e causalidade. Muitas entidades podem parecer instáveis. Casas podem desmoronar, ovos podem quebrar, plantas podem morrer, e assim por diante. No entanto, essas entidades não são instáveis. Esses objetos estão simplesmente sendo afetados pela causalidade e mudando com base em suas identidades. Dessa forma, a identidade precisa ser explicada com base em suas partes constitutivas e em como essas partes interagem entre si. Em outras palavras, a identidade de uma entidade é a soma de suas partes. Uma pessoa pode descrever uma casa falando sobre como as diferentes partes de madeira, vidro e metal interagem umas com as outras de uma maneira específica para formá-la, ou pode definir a identidade da casa com base em sua formação atômica. Para alterar uma identidade, uma mudança, causada por uma ação, tem de ocorrer. A lei da causalidade afirma que todas as causas têm efeitos específicos que são dependentes das identidades originais das entidades. Atualmente, três principais correntes discutem a questão da mudança. Perdurantismo. Essa é a noção de que os objetos têm quatro dimensões. De acordo com o perdurantismo, os objetos têm partes temporais, partes que existem no tempo, e a cada momento da existência os objetos existem somente parcialmente. Então, por exemplo, existe uma série de estágios na vida de uma árvore. Durantismo. Essa é a noção de que os objetos são os mesmos e completos ao longo de cada momento da própria história. Então, por exemplo, enquanto uma árvore perde suas folhas, ela ainda é considerada a mesma árvore. 3. Essencialismo meriológico. Essa noção considera que as partes de um objeto são essenciais para o objeto. Dessa forma, o objeto não consegue perdurar se uma de suas partes mudar. De acordo com o essencialismo meriológico, quando uma árvore perde suas folhas, ela não é mais a mesma árvore. Como a metafísica trata de questões relacionadas à nossa existência e ao que realmente significa estar no mundo, ela aborda diversos aspectos filosóficos. E é justamente por essa razão que a metafísica é frequentemente considerada a fundação da filosofia ou a filosofia primeira.